Salve, salve! Vibremos paz para que a paz esteja em cada um. Bem-vindo ao canal Ao Espírita. E começando mais um bate-papo semanal, eu, Mauro Mendes, agradeço a sua companhia. É muito bom ter você aqui comigo. E desde já agradecemos a sua companhia. Eu peço que se inscreva, coloque aí, deixe o seu gostei, ative o sininho, compartilhe. Ajude-nos com esse trabalho. E hoje, na continuidade com o bate-papo da semana passada, porém, trataremos mais da relação trabalhador e a casa espírita. A semana passada falamos da casa espírita, dentro da sua organização, da sua finalidade, enfim. E hoje nós vamos estar falando complementarmente a isso, né? O envolvimento do trabalhador na casa espírita. E o que faz um trabalhador espírita? Engano acreditar que nos centros espíritas só existam trabalhos mediúnicos. O trabalho edificante para um espírita se inicia pela educação moral, no melhoramento como indivíduo, tornando-se útil e equilibrado para ser uma ferramenta atuante no movimento espírita. Não necessariamente deverá o trabalhador ser um médium ou ocupar cargos administrativos. Ao contrário, o trabalhador espírita pode ter por função a higienização da casa espírita, pois para os espíritos toda ação realizada com boa vontade e seriedade é um trabalho útil. Há muitos trabalhos que podem ser realizados dentro da casa espírita sem o uso da mediunidade. Há quem cuide da livraria, da limpeza, da higienização do local, da recepção, da organização do local como um todo. Enfim, todas essas tarefas são tão necessárias e preciosas quanto aquele que trabalha com a mediunidade. E se você quer ser um trabalhador da casa espírita, se você deseja realmente trabalhar, não fique ansioso em ser um médium, mesmo que tenha as faculdades mediúnicas mais afloradas do que os outros. Isto, para os espíritos que dirigem os trabalhos, não é o mais importante. Para eles, o mais importante é o quanto você está disposto em se melhorar como espírito. Se te chamarem para trabalhar com atividades diferentes daquelas que você almeja, entenda que você pode ser mais útil e necessário neste momento atuando nessa atividade. Primeiro, eduque-se. Se preocupe em ser um bom servidor para o bem. Não importa onde você está, pois ser um trabalhador espírita não é o mesmo que ter um cargo em uma empresa. Ressalvadas as circunstâncias, poderíamos dizer que a casa espírita é um ambiente hospitalar, onde é mais necessário doar do que receber. Por outro lado, engana-se o trabalhador que crê estar mais ajudando do que sendo ajudado. Todo trabalho efetuado, direto ou indiretamente, é exercício da mediunidade. Quando se fala em trabalhar a mediunidade, é importante perceber a relação, a integração existente entre as partes. Vamos dar como exemplo o trabalho da recepção. Ao entendermos que as pessoas que vêm à casa espírita estão, em sua grande maioria, carentes de atenção e carecem e buscam por uma palavra amiga, um abraço, uma orientação, o acolhimento, e sequer conhecem ou imaginam os mecanismos que as levaram a esse estado. E é a boa recepção, o acolhimento simpático e sincero que vai gerar esta confiança ao assistido, o que determina um ótimo começo para a continuidade da relação. Ser médium é estar é estar mediando uma situação, seja ela qual for. No caso da recepção, a porta de entrada, a todos que se dirigem à casa espírita,
É exercício de humildade, de resignação, de misericórdia, de paciência, que, em tese, fará bem maior ao trabalhador. A primeira forma de educar a mediunidade vem amparada pelo trabalho de auto-humanização, através do desenvolvimento social, com vistas ao aprimoramento moral. No diz a doutrina espírita, espíritas, instruí-vos. Ser trabalhador de uma casa espírita requer dedicação, cumprimento de horários, cooperação com a instituição, sempre com seriedade, seja qual for a sua função. Como ter uma boa conduta dentro da casa espírita? É necessário que todo trabalhador espírita tenha uma conduta reta, evitando participações em boatos, em conversas antifraternas, não criar situações de embaraço para alguém, buscar o autocontrole diante das situações mais difíceis, ser paciente com as imperfeições alheias e por aí afora. São muitas as condições. A boa conduta diante do trabalho regenerador é algo gratificante para a criatura, pois demonstra aos espíritos o seu real valor diante da tarefa da casa. Saber esperar e ser paciente são duas pérolas espirituais que todos nós devemos aprender, pois nem sempre sabemos quais são as necessidades dos espíritos que se dirigem à casa. Os espíritos podem estar nos educando com atividades ditas não mediúnicas, para nos ajudar, para que lá, na frente, sejamos bons médios, ou então podem nos educar, nos levando à reflexão de que ajudar na organização e limpeza da casa é uma tarefa tão importante quanto ser um médium nos trabalhos espirituais. Uma coisa precisamos compreender: nós estaremos no lugar que precisamos estar, trabalhando naquilo que podemos ser mais úteis no momento. Não importa se o médium A ou B tem imperfeições, pois a atividade mediúnica é um processo de educação. A casa espírita é um hospital para enfermos do espírito. Se lá estamos, é porque nós precisamos curar algo em nós, que talvez não saibamos ou não queiramos reconhecer. Mas não deixe a casa espírita de ser também uma escola regeneradora. Resumindo isso tudo, dentro das oportunidades que temos no trabalho dentro da casa espírita, não há diferença do trabalhador que está se colocando no processo do trabalho material, de acolhimento, de recepção, enfim, de qualquer que seja esse trabalho. Ele não é menos importante do que o trabalhador que está atuando também na questão da assistência espiritual. Se não houver alguém que abra a porta da casa, não se terá acesso à casa. Se não houver alguém que faça a limpeza, a higienização, nós não teremos condições de dar uma boa atenção, com segurança e respeito aos que vêm à casa espírita. Então, o trabalhador que se acha dentro desse conjunto, mais ou menos favorecido, perde totalmente a condição de percepção da realidade final. Queridos trabalhadores, o trabalho na casa espírita é grande oportunidade de praticarmos os ensinamentos do Mestre Jesus. A prática exige aprendizado e conhecimento, humildade e misericórdia, paciência e resignação. Não pensemos que a espiritualidade está lá a nosso serviço. Ela oportuniza condições para fazermos, não faz o que é de nossa obrigação. O médium que fala em nome da espiritualidade sem a devida competência e segurança, o faz por livre deliberação. Nesse caso, a espiritualidade não se faz envolver
por ser da total responsabilidade do interlocutor o estudo e conhecimento da mediunidade. E é de fundamental importância para aqueles que se atribuem dentro desse serviço. Então, vejamos que a casa espírita, nós irmos à casa espírita e trabalharmos mediunicamente, nós estamos tendo uma oportunidade de revermos todo o nosso caminhar nesse processo de vivenciamento. Não estamos indo lá fazer favor a quem quer que seja, muito menos a espiritualidade. A espiritualidade não depende de nós para que o trabalho se execute. Ela nos dá a oportunidade de ingressarmos nesse trabalho. Se não estivermos lá, no horário devido, no tempo devido, o trabalho da parte deles continuará sendo normalmente executado. E aí que vem a diferença de nós nos colocarmos como ferramentas de trabalho. Muitas vezes podemos até dizer que nem trabalhador somos ainda, somos ferramentas utilizadas no trabalho. Colocarmos assim, fica mais fácil de nos instruirmos, de nos percebermos da nossa real condição, da nossa real busca dentro do que é colocado pela doutrina espírita para nós. Por isso a necessidade da instrução, do conhecimento, por isso a necessidade do trabalho ser executado. Eu não preciso, ninguém precisa ser expert em espiritismo e não existe alguém que seja expert em espiritismo. Não existem cursos de formação de PhD em espiritismo, porque o trabalho é o que faz com que nós passemos a ter conhecimento e nos estruturarmos dentro desse caminhar. Então vamos pensar daqui para frente, toda vez que saímos para executar o nosso trabalho na Casa Espírita, qual a nossa posição? A nossa posição singela, acima de tudo, de estarmos tendo a oportunidade de ingressarmos num caminho onde a abertura se faz em igual teor para todos, independente do grau de mediunidade, do tipo de mediunidade, independente do grau de intelectualidade, do grau social, independe de qualquer coisa. Na Casa Espírita é onde também a gente consegue se unir, cada um dando o melhor de si, e aí o trabalho sai na perfeição do que nós colocamos como a busca de cada um de nós, a integração de cada um de nós. Então passemos a nos colocar como trabalhadores da Casa Espírita, mas como servos da espiritualidade, como ferramentas e como servos do Mestre Jesus por tudo que ele nos deixou. E assim vamos encerrando, chegando ao final desse nosso bate-papo de hoje, e espero que essa reflexão sirva para startar, para abrir a sua mente na questão do conceito de sermos trabalhadores de uma casa espírita. E não se esqueça, inscreva-se, deixe o seu gostei, ative o sininho, compartilhe, ajude-nos na divulgação desse trabalho. Eu encerro agradecendo a Deus o dom da vida, a Jesus os ensinamentos, emanando vibrações de amor e paz a todos quanto nosso pensamento possa alcançar. Vibremos por todos os companheiros de batalha, aos espíritos benfazejos, que nos servem de agentes esclarecedores, que revelam os meios e ampliam as condições para a nossa maior compreensão sobre a verdade da vida. Pelos doentes do físico e da alma, pelos suicidas, por todos aqueles que passam pelo sofrimento, para que tenham as bem-aventuranças abrindo as mentes para a grandeza e a renovação de cada um. Vibramos ainda por todas as criancinhas que simbolizam a ingenuidade humana. Até a próxima semana, onde quer que estejamos.